Muito obrigado, Astros. Lembrando que a transmissão começa logo depois de Strongest e Santos, ao vivo. Vamos falar já no intervalo, vamos falar ao longo de toda a programação. Daqui a pouquinho, Eldio Júnior animadíssimo aqui no Seleção. Algo mais a declarar, Carmona? Vou deixar um abraço para todos. Sexta-feira para os Astros. Sexta-feira eu tô aí, não morram de saudade. Hein? Não estamos aguentando. Obrigado, Led, obrigado, Luiz. Deixa eu passar aqui para a gente ouvir a opinião de vocês sobre esse jogo do Flamengo. O que você está pensando, William? Assim... O Flamengo tem uma vantagem muito grande que classifica até com uma derrota, né? Desde que o resultado... Então, assim, a vantagem do Flamengo é muito boa, tendo um time muito bom. Duvido que o Zé Ricardo vai montar a equipe pensando em empatar. Isso aí não existe no futebol, quase em lugar nenhum, quase em situação nenhuma, porque o jogo em si já é um jogo que você vai, com o intuito na pelada, você vai para vencer. Mesmo quando você vê um adversário mais forte, que não é o caso hoje, a vantagem maior de São Lourenço é estar jogando em casa e estar novamente num bom momento. Nenhum time entra para empatar? Não. Você entra sempre pensando em, tá, a gente joga fechadinho, mas vai escapar uma bola e a gente vai fazer o gol, a gente vai vencer. Entendeu? Se não vencer, tudo bem, o empate também nos ajuda. Mas o bom do futebol é vencer. Não é jogar por empate. E quase ninguém joga por empate. Por mais quando você joga Mourinho, que é o exemplo assim, clássico. E o Argel, quando ele estava no Mojimirim, vamos empatar, vamos empatar. Segura. Mas tem uma estratégia para pelo menos uma bola. Sabe? A não ser que, 49 do segundo tempo. Aí você fecha e não tem ninguém mais no ataque. Mas é que tem time também antes do jogo são 3 pontos, né? São 90 minutos, né? Antes do jogo é muito difícil você ficar pensando que você não vai ter nem... Assim, eu nunca vi nenhum técnico armar uma equipe, falar, a gente vai jogar fechadinho aqui, mas quando pegar a bola, fulano, você, é para acionar esse cara. Não, a gente vai pegar a bola e vai ficar tocando aqui atrás porque a gente vai ficar com a bola, a gente não vai agredir. Não existe isso, entendeu? O Ademar, você está sentindo um cheirinho de classificação hoje? Eu não acredito que o Flamengo vai perder esse jogo. Sinceramente. É porque tem, como o William disse, você tem a tranquilidade, você dependendo do resultado, você pode até perder, gente. Né? Então ele tem tranquilidade de vários resultados que o favorecem. E estou acreditando que o Rômulo jogue sim, que ele vai colocar 3 volantes, vai ficar um time mais prevenido ali, ele marcando um pouco mais. Não vejo possibilidade, quer dizer, eu acho que no futebol tudo pode acontecer, mas não acredito que o Flamengo vai ser eliminado e vai perder o jogo. Não creio nessa possibilidade. Não. Algum cheirinho para você, Serginho? Eu acho que a gente está com um jogo de características assim diferentes do normal, né? Porque primeiro que não é um jogo só, né? São 2 jogos que estão interligados. Então, imagino até que tenha comunicação de resultado do que está acontecendo no outro jogo durante a partida. Com certeza. Para os 2 times. Né? Então, até porque não basta só você resolver a sua vida. Né? Com base nisso, eu entendo a dúvida do Zé Ricardo. Porque qual é a estratégia do São Lourenço? Vai se jogar ou vai tentar ir com calma, né? Com mais, sem tanta sede ao pote? Com base no comportamento do que o Zé Ricardo acha que o São Lourenço vai fazer, ele vai montar o time dele. Então é um negócio complicado e um jogo que pode, pode dar goleada, né? Um dado momento, né? Olha, se a gente não fizer 2 gols agora, a gente está eliminado. Aí entra atacante, pode dar goleada para os 2 lados. Então é bem maluco, né? Quando a gente chega numa final de grupo de Libertadores com as 4 equipes podendo se classificar. Isso é muito raro. Eu não vejo o São Lourenço precisando se jogar no início da partida. Vão jogar para vencer. Mas uma vitória simples classifica o São Lourenço. Então não precisa aquele desespero. Não tem pressa. Vai jogar para dentro. Uma coisa é sair para... Claro. Então isso também desfavorece. Mas muitas vezes, William, vamos dar aquele abafa inicial. Jogo, né, Serginho? O princípio básico é em qualquer jogo isso. Nesse jogo, talvez um pouco mais, mas o medo também de tomar um contra-ataque, tomar um gol e já ter uma ducha de água fria. Então não, vamos jogar o jogo. Olha lá, eu só não entendi o seguinte, mas classifica ou não classifica, Serginho? Você fala, vai. Eu falo a minha opinião sem nenhum problema. Eu acho que classifica o Flamengo e o Atlético vai ser eliminado. Essa é a minha opinião. Pelo que eu estou vendo em campo e olhando a tabela, né, a situação geral ali. Só não sei quem é que vai, se é São Lourenço ou Catuai. Ali o Zé brasileiro. Chico, então sobrou para você. O Serginho já falou que classifica Flamengo e... Eu acho que classifica o Flamengo e Católica. Eu também vou na Católica. Acho que vai Flamengo e Católica.
Mas tô achando que vai classificar Flamengo e São Lourenço. Pode ser. Eu tô quase contigo, William. Eu acho que o São Lourenço consegue vencer, não é um resultado absurdo, o São Lourenço vencer dentro de casa o Flamengo, 1-0. E a Católica vence. E a Católica não vai conseguir, talvez, tirar essa diferença, e enfim, não vai dar, acho que pode dar Flamengo. O Flamengo tá com 9 pontos, se perde, continua com 9. Aí vai chegar a 8, não é isso? O São Lourenço empata, fica com 8, e aí o saldo do São Lourenço fica -1, né? Isso. A Católica tá com saldo de -2. Teria que... Ah, não, aí dá aquela conta que o Léo estava explicando. Eu vou fazer uma conta. É 1-1 e 1-0. 1-1 e 1-0 é ranking. É São Lourenço pelo ranking. E aí dá São Lourenço pelo ranking. Que é outro resultado também que pode acontecer. Pode ser eu vou de Católica. É comum. Eu vou de Católica 2-0, Flamengo 1-0 da Católica. Você tá dando um resultado? Até Eu tenho que gravar tudo que o Ademar posso fala. apostar? Dá 6 meses, ele muda o discurso, ele já falou que é o placar. É engraçado vocês. Vocês mandam, você pergunta o palpite quando dá, Não, Você tá falando que vai gravar. Eu joguei na loteria essa semana, Parabéns. fiz 10 pontos, não fiz os 14. Fiz 10. Deu zebra? Errei 4, mas acertei 10. A gente tem o Zé Ricardo que falou ontem com a imprensa aí, depois do treinamento do Flamengo. Dá uma olhada aí. Realmente um jogo fundamental para a gente, sem dúvida alguma. Do primeiro semestre, aquele que tem mais peso. A gente precisa fazer um bom jogo, pelo menos um empate para garantir o primeiro lugar, que é o grande objetivo nosso. A gente vai ter que ser uma equipe muito competitiva e principalmente muito concentrada, porque vamos pegar um adversário extremamente difícil, que vem em crescimento na temporada, ressurgiu dentro do grupo, né? Mas nunca deixou de mostrar sua força. Então esperamos um jogo extremamente difícil, mas com o Flamengo pronto para fazer uma partida de alto nível também. É um grupo que praticamente está junto há 4 anos, né? Com uma ou duas mudanças pontuais, mas é um grupo que se conhece bastante. Efetivamente lá no Rio eles estavam praticamente há 2 meses sem fazer uma partida oficial, né? E isso, o ritmo de jogo realmente influencia. Nós fomos competentes, né? Principalmente no segundo tempo, apesar de também ter feito um bom primeiro tempo. Soubemos aproveitar a oportunidade, mas logicamente que a equipe deles hoje com mais ritmo de jogo e toda a capacidade que tem dos seus jogadores, principalmente os jogadores do meio para frente, com Mussi, Belucci, Cerruti de um lado, o Blant, o Merlini e também o atacante, o Blant, que eu considero um dos jogadores mais perigosos da equipe deles. Tem uma força muito grande, jogando dentro de casa, então maior ainda. Já conversei com o René e com o Trauco, ainda não defini, mas podemos utilizar o René na linha de trás, com o Trauco mais adiantado. É uma combinação que já mostrou que pode dar certo e vem sendo treinada. Fundamental a gente não tirar a característica do jogador, dá para eles a importância dele também estar bem compacto defensivamente, dar os pontos positivos do São Lourenço. Ele sabe da dificuldade que vai ter ali pelo lado do campo, tanto ele como o Trauco ou o René, que for ali jogar pelo lado esquerdo do jogo, mas também a gente impor o nosso ritmo e tentar colocar o time do São Lourenço dentro do campo deles, com a posse de bola, que eu acho que é o nosso ponto forte, dentro do campo do adversário, e ter paciência para a gente saber o momento certo para definir o ataque. É que o Flamengo já tem uma forma de jogar, Sim. até mesmo sem o Rômulo, né? Sim. Já vem jogando com 3 partidas que o Rômulo tá fora, é isso? 3 ou 2, 3 ou 4? Mais ou menos isso, são 3. E assim, não, acho que o Flamengo já tem um padrão de jogo, já tem uma forma de jogar, já tem um desenho. O desenho do meio do Flamengo hoje seria o quê? Sem o Rômulo? Márcio Araújo, Arão. Ele falou muito em Trauco com o René. Ele falou muito em Trauco com o René pelo lateral, né? Meio de campo. Não, ele botou o Matheus Sávio no... Matheus, botou o Matheus. Não, mas aí fugiu da característica. Fugiu da característica. No sábado, né? Mas ele não falou muito ali, vocês a marcaram o gente René com o tem esse Trauco? time aí, dá uma olhada, ó. A gente tem com Muralha, Rodney, Hever, Rafael Vaz e Trauco. Você sabe que não Rômulo, é Rodney? Márcio Araújo, Mineirão. Não é Rodney, é Rodinei. É Rodinei? A gente perguntou pro Zé Ricardo, como é que é Zé Ricardo? É Rodney ou Rodinei? Olha, eu chamo ele de Rodney. Aí, um dia no troca de passe, o Roger falou Rodinei, e eu disse, olha, o Zé Ricardo falou Rodney. Aí veio o assessor do Rodinei e disse Rodinei. Rodinei. Tá bom? Esclarecido. Ficou mais fácil. Muralha, Rodinei, Hever, Rafael Vaz e Trauco, Rômulo, Márcio Araújo e Ilharão. E na frente, Guerreiro,
centralizado, Berrio. Já fiquei na dúvida. E o Everton. Você sabe que eu vi ele falando tanto na entrevista ali do René na esquerda e o Trauco no meio, o René na esquerda e o Trauco no meio, mas depende se o Rômulo joga, né? Então, ali tá diferente, tá o René na frente e o Trauco na verdade, se isso acontecer, tem uma inversão ali. Quem joga na lateral é o René e o Trauco joga pelo lado esquerdo. Ele falou tantas vezes isso aí na entrevista ali que eu fiquei em dúvida agora, que ele de repente vai meter o René na esquerda. Essa chance Rodinei ou Rodinei? Rodinei. A Ponte Preta sempre foi Rodinei. Agora, depois no Flamengo... Acho que é o sotaque. Aí vai no sotaque, né? Rodinei, irmão. Ixi, mas você falou com um deboche. Agora tem um negócio engraçado ali, porque de vez em quando a gente parece tão ansioso para... Não, vamos definir o time titular, como é que pode? O Flamengo não tem uma definição. Aí você começa a pensar no futebol, no futebol você tem cartão, você tem lesão, né? Então, esse problema, entre aspas, que o Zé Ricardo tem, de ter 14 ou 15 jogadores que ele está ali, usa um, no outro jogo usa outro, eu acho que é muito mais uma virtude do que um defeito. É importante você ter essa possibilidade de mexer peças sem que o rendimento do time varie tanto, né? O problema é o seguinte, o problema é que ele não conseguiu encontrar um jogador com as características do Diego. Não tem. Pois esse foi o grande problema, porque existe uma forma do Flamengo jogar com o Diego. Por exemplo, não joga o Trauco, joga o René. Não joga o Pará, joga o Rodinei. Não muda nada. Né? Não joga o Guerreiro, joga o Leandro Damião, que é um jogador mais de área, tudo bem. Mas você não joga o Everton, tem o Berrio, que é pelo lado. É verdade. O Diego é o jogador único. Não tem. É o jogador sem o reserva. É isso. E aí ele fez o quê? Ele foi fazendo experiências e montando o time de acordo sempre com o adversário. Seria, de repente, se o Conca tivesse à disposição. Sim, ou o Ederson. Também. O Ederson é esse jogador. Só que é o seguinte, o cara ficou 10 meses sem jogar. Aí pega o Ederson e coloca. Não tem rendimento ainda. Vai colocar. Olha só, e outra coisa. O Flamengo, nos últimos jogos, só teve compromisso com caráter decisivo. O Flamengo fez 2 jogos decisivos com o Fluminense no Campeonato Carioca, então não dá para pegar um cara que não joga há 10 meses e botar no jogo como esse. O Flamengo fez um jogo de Copa do Brasil, e aí o Ederson até entrou no segundo tempo, foi o primeiro jogo dele. O Flamengo teve uma estreia contra o Atlético Mineiro, que é candidato a título. Então, assim, não dá para pegar um jogador que não joga há 10 meses e botar no jogo de hoje, por exemplo, que é um jogo decisivo. O jogador vai sentir, para começar a jogar. Não dá. Agora, seria ele, o Ederson, esse jogador. Ou então o Conca, o jogador que tem a característica do Diego. Mas o lado positivo do Flamengo, nesse momento, é a questão de ter arrumado uma forma de jogar, mesmo sem o Diego. Sim. Né? Que é sempre difícil. Então, mas um jogador dessa perdeu a referência. Você concorda que o time perde a criatividade, não. A capacidade, o talento. Que ele não faz uma baita falta. Claro, eu entendi. Mas o time conseguiu bons resultados. Porque o elenco. Aí você tem que valorizar o elenco. Mas se você não tem o diferente como o Diego, você tem. E eu acho uma coisa, essa ausência do Diego, para mim, fez o Zé Ricardo encontrar ali no meio-campo uma forma do time jogar altamente satisfatória, que é com a presença do Márcio Araújo, do Ilharão pelo lado direito, do Romo pelo lado esquerdo e o Diego, total liberdade para ele. E na frente com o Guerreiro e com o Everton. É um time forte depois que o Diego voltar. E 2 coisas, né? No começo da temporada a pergunta era se Márcio Araújo seria titular do Flamengo ou não, né? Parece que ele conseguiu a vaga. E pararam de falar, né? Ninguém fala mais. Aí nem torcedor agora escreve. Márcio Araújo. Eu sempre nunca critiquei? Hashtag nunca critiquei. Teria até vinheta aqui, chamada do Seleção Sport TV, porque eu dizia o seguinte, olha, no meu time, eu não quero o Márcio Araújo. Se eu posso ter um Casemiro, se eu posso ter um outro jogador, na hora que eu monto o meu time, eu não quero. Agora, eu disse que entendia a importância dele para o time do Flamengo. Ele jogando, e aí a gente viu, por exemplo, na Taça Guanabara, quando ele não jogou e o Fluminense fez o que fez na Taça Guanabara e foi campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca, com o Márcio Araújo depois no time, isso mudou completamente. Haja visto os últimos jogos do Flamengo. Uma defesa mais consistente, ou seja, um jogador que protege, um jogador que consegue, rápido para sair para o lado esquerdo e cobrir o Trauco, para sair pelo lado direito e cobrir o Rodinei e o Pará. Então eu acho que é um jogador, dentro do esquema do Flamengo, importantíssimo, não pode ficar de fora. Existem melhores jogadores para fazer a função do Márcio Araújo, mas no Flamengo... No elenco do Flamengo, não. Sim. E outra coisa que o Eugênio, que fica no meu ponto aqui, falando comigo, falou assim, não se falou tanto da ausência do Diego como pensou
né, se pensava que teria a repercussão. Ah, se perde o Campeonato Carioca, mas o Diego não jogou, o sem Diego dúvida. jogou, e isso não tem que ser tratado. E aí passa pela competência do técnico, né? Exatamente. Em olhar para o elenco dele, bom, esse elenco sem o Diego, ainda sem o Conca, eu tenho que montar uma outra forma de jogo, uma dinâmica de jogo que não perca tanto. Claro que ele vai experimentando, mas pela capacidade dele, ele enxergou as qualidades que o elenco apresentava e conseguiu fazer com que o Flamengo, isso que o Eugênio fica soprando aí no seu ouvido, ele está certo, o Flamengo não caiu tanto de produtividade. E o Diego, a gente está falando aqui de um grande jogador, é muito difícil a equipe não sentir tanto a saída de jogador da qualidade do Diego. E a gente, quando a gente começa a falar... Você só perdeu o melhor, né? Exatamente. Só isso, só perdeu o melhor. Exatamente. Quando a gente fala hoje, quem que joga, a gente fica especulando. E aí vai Na cabeça do Zé Ricardo, ele já sabe. O treinador não ser treinador de um esquema só, né? De trabalhar com o elenco, de sabe o elenco que ele tem, não tem esse cara. O substituto que podia ser esse também não tenho, seria o Ederson e o Conca. Eu vou mudar aqui o esquema, eu tenho jogadores assim, eu vou... E não é fácil, hein? Parece que é e não é, hein? E é o Flamengo, né? Não é o Flamengo de Guarulhos, é o Flamengo, a pressão enorme. Então, tudo isso mostra que o Zé é extremamente competente. Mas essa questão acho que é bom a gente levantar, assim, porque o time tem um formato de jogar, né? Sei lá, os números que quiserem ouvir, 3 atacantes, 2, 1, enfim. E está dando resultado. O plano B dele... Né, se perdeu alguma peça, é jogar da mesma forma. Mas se tiver jogador se posição, claro. A primeira opção é manter a forma de jogar. Daí depois o Ederson, né? Você poderia falar, poxa, peraí, eu vou tirar, saiu o Diego, o Conca entra aqui, o Ederson entra aqui. Você não tem também. Na verdade, ele não tem 3 grandes jogadores. Sim. Porque eu acho o Ederson muito bom jogador também. Mas às vezes isso aí, Ale, até durante a temporada, você tem uma forma de jogar bacana e seu time fica manjado. Aí você tem que se reinventar dentro da temporada. Muitas vezes você vai tirar um jogador ou talvez você vai mudar, sabe, o posicionamento de alguns jogadores, a dinâmica de jogo. Mas às vezes não é nem na temporada, é dentro do jogo. Não, dentro do jogo você tem que... Aí é temporada, tem que ter treinado a opção muito, ali, né? Quando você está se destacando, você é mais estudado. Todo mundo fez isso. Mais estudado. Lembra quando o Cuca, na reta final, os 10 últimos jogos do Palmeiras, que todo mundo falou, o Palmeiras tá jogando feio. Não, tá competitivo. Ele mudou, vamos marcar 1-0 goleada. Era como ele mudou dava para jogar. Jogou olhando para a tabela do campeonato, né? O Cuca fez isso na reta final do ano passado. Vamos pensar no brasileiro. E mais, o que o Zé Ricardo continua tendo que conviver no Flamengo. Se é o Abel, se é um Mano Menezes, se é um Cuca, não ia viver isso. Qual é a situação? Ele mexe no time, aí o time vence o jogo. Aí é mérito do Guerreiro que fez o gol, ou então é mérito do Hever que segurou na defesa. Ele mexe no time, o time não vence? O técnico também mexe errado, né? Não sabe colocar o time. Mas está melhorando, eu acho. Tá. Acho que está melhorando A conquista, né? a conquista ajudou, né? né? Ajudou. Católica, né? Apesar de jogar bem, muito se falou da escalação dele. Quantos gols o Guerreiro perdeu ali? Mas ali, contra o Atlético Paranaense, o jogo estava 0-0, o Guerreiro perde um gol, depois o Gabriel perde um gol cara a cara, e o Flamengo perdeu o jogo. Mas aí foi o seguinte, o Zé Ricardo. Mas essa conquista do Campeonato Carioca já começa da ele, né? Essa coisa do... Não, o cara já é campeão. Mas então você está falando que é resultado. Não, mas infelizmente... A percepção ajuda. Algo que eu acho que ajudou essa leitura é o Rodinei. Porque o Rodinei foi usado, quer dizer, ele parece muito uma substituição de técnico, né? Não é uma substituição óbvia, né? Você pegar um lateral e botar um lateral direito típico, terminar o jogo com 4 laterais, como ele fez. 4 laterais, é um negócio meio maluco e funcionando, quer dizer, aí você vê, opa, esse cara aí merece. Mas imagina confiança. se perde. Então, mas até aqui no Seleção, a gente conversando, eu perguntei para o Zé do Rodinei, ele falou assim, se eu fosse treinador dele na base, ele jogaria no ataque. Ele seria lateral, não. Quer dizer, você vê que é no treino, ele observação de treino, ele talvez não marque tanto quanto ele gostaria como lateral, vai comparar e quando ele entra, assim, quem joga no ataque, quem joga mais adiantado, ele não é o Pará. Eu lembro até hoje, ele falou assim, Ademar, se eu fosse, queria ser treinador dele na base. Não, na lateral não, vem aqui na ponta. Você vai jogar no meio. Se ele ficar lá o tempo todo, fica também mais manjado de marcar, né? Então, sempre quando o jogador troca de posição, com o tempo, o Rodinei jogando mais à frente, se for mais utilizado, aí os outros times estudam, ele tem essa característica quando ele joga fazendo essa função. Mas é sempre uma surpresa, né? No início, você não sabe como o jogador vai se comportar. Até o adversário entender o que está acontecendo. Numa dessa, você já consegue fazer 1, 2 gols. Mas você acha que tem... quanto tempo que o Zé Ricardo vai ficar
nessa observação. Eu acho que na medida que o trabalho for acontecendo, por exemplo, já foi campeão carioca, ele chegou no ano passado, não tem ainda um ano no comando, né, vai fazer um ano agora. Eu acho que na medida que isso for, que o tempo for passando, eu acho que ele vai adquirindo essa confiança. Mas não tem jeito. O torcedor, ele tem essa desconfiança. E não é só com o Zé Ricardo, não. Já há uma desconfiança em relação ao trabalho do Jair Ventura no Botafogo. O Jair Ventura, que no ano passado pegou o Botafogo numa zona de rebaixamento, e levou esse time a uma pré-Libertadores da América, gente. É um time regular, gente. Ele pegou um time... Sem dúvida. Um time regular, transformou em um time muito bom. Pois é. Então, se o time voltar a ser regular, não é culpa só do treinador. É isso, mas é o teu negócio. Mas se é um técnico renomado, se é um medalhão, o torcedor aponta o dedo pro elenco. Ou então pra diretoria, dizendo que tem que contratar, ou então que o elenco é ruim. Como o técnico é novo, é o técnico que não tem experiência. É um pouco do preconceito que existe no futebol. E o técnico tem que ter aquele discernimento de não poder expor os jogadores. Sim. Então você monta um esquema, aí o jogador vai lá, com 10 minutos é expulso. Desmontou o esquema. Ou o jogador vai lá 2, 3 chances, não mata o jogo, não faz o gol. O treinador não pode ir para a coletiva, mas a gente teve as chances primeiro. Então você está colocando, está expondo, a culpa foi dos jogadores. O técnico sempre tem que deveria administrar, e muitas vezes a gente aqui passa despercebido em relação a isso, analisa só o resultado, e aí a gente vai culpar o técnico. O assunto é Flamengo, já que a gente entrou no Botafogo, só para ilustrar o que você está dizendo, William, Botafogo, o Jair não tem o lateral direito. O Botafogo não joga com um lateral direito, um jogador da posição, há 5 jogos, 6 jogos, que ele improvisa um jogador ali. Então, assim, se o técnico tem que pegar um zagueiro e botar ali, ou então um volante e colocar ali, ele tá tentando fazer alguma coisa. Então, na hora que dá errado, não é a culpa dele, né? Ele está tentando. Ele joga com um zagueiro atuando como lateral. Aí o adversário, como o Grêmio fez no domingo, marca a saída do Vitor Luiz, né? E aí o Botafogo não joga mais. Por quê? Se o único cara que sai para o jogo é o esquerdo e o lateral direito é o zagueiro, eu matei as jogadas pelo lado.